palavra de Deus é a palavra de Deus, tanto na boca dele quanto na minha. Pega isso aqui, irmão. Porque somos carregados de autoridade quando somos carregados de palavra? Porque a palavra de Deus continua sendo palavra de Deus, tanto na boca dele quanto na minha. Paulo disse: se um anjo descer do céu e apresentar para vocês um novo evangelho, considerem maldição, anátema. Nada vai ser acrescentado, nada pode ser removido, não pode ser atualizado. A palavra de Deus é perfeita porque ela não contém Deus, ela é Deus. A palavra de Deus é o próprio Deus. Ela é suficiente, ela é poderosa. Ela liberta cativos, ela quebra cadeias, ela cura enfermos, ela libera destinos, ela ativa promessas, ela libera milagres, ela renova o cansado, ela levanta o abatido, ela livra as famílias que fazem parte do povo de Deus, ela sustenta as promessas que saíram da boca do próprio Deus, ela nos dá direções, ela nos lembra da história, ela nos diz o que não fazer e ela nos mostra para onde estamos indo e o que Deus espera de nós. Ela é a nossa base de segurança, ela é onde devemos ancorar a nossa alma, ela é a base onde devemos sustentar aquilo que cremos. Se aquilo que cremos não corrobora com aquilo que Deus está falando, estamos crendo errado, precisamos nos arrepender. Se aquilo que esperamos não está alinhado com aquilo que Deus está dizendo a nosso respeito, precisamos ressignificar aquilo que estamos esperando, porque aquilo que Deus disse a meu respeito não vai acontecer nos céus, já aconteceu, está estabelecida como uma cláusula pétrea, não pode ser alterado, não é uma democracia, não depende de opiniões de homens, tanto faz se a criação ao meu redor não concorda com aquilo que Deus disse a meu respeito, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Se o inferno não está feliz com aquilo que Deus disse a teu respeito, diga então para reclamarem com quem te estabeleceu. Foi ele quem escolheu Davi, o seu pai não escolheria Davi, os seus irmãos não escolheriam Davi, ele foi esquecido, estava abandonado, mas Deus mandou chamar Davi. José foi vendido, foi feito escravo, estava cativo, mas no tempo de Deus, Deus mandou chamar José. Paulo era um perseguidor de igreja, matava cristãos, ele era alguém que estava fazendo algo ruim e tinha mãos sujas de sangue, mas Deus mandou chamar Saulo. Irmão, talvez você em algum momento era a pessoa mais improvável para viver promessas de Deus, carregar ações de Deus, mas a despeito do teu passado, Deus mandou chamar você. E o Deus que chamou é o Deus que sustenta. E o Deus que sustenta é o Deus que faz acontecer aquilo que Ele prometeu que aconteceria. Levante suas mãos em nome de Jesus, declare com autoridade. Diga: o Deus que me chamou me sustenta. Vamos, diga com autoridade, feche teus olhos, diga: o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diga: e a palavra que Deus me deu, diga, é o que vai sustentar a minha alma no dia mau. Diga: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei, porque tu, Senhor, estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vamos, declarar com autoridade, diga: eu sei que o Senhor prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, e Ele me honra ungindo a minha cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar. Diga: eu verei a bondade de Deus todos os dias da minha vida. Eu verei a fidelidade de Deus na minha geração e nos filhos dos meus filhos. Diga: a cada nova estação, novos milagres, novas promessas, novas vestes, novos níveis de autoridade, novas patentes espirituais. Vamos, alguém comigo, diga: a cada novo deserto, novos aprendizados, raízes mais profundas em Deus. Diga: eu não vou olhar para a esquerda nem para a direita, eu elevo os meus olhos aos montes e eu sei de onde vem o meu socorro. Vamos, igreja, diga: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar? Vamos, será que alguém pode fazer barulho? Aleluia! Aleluia! Fala comigo: a palavra de Deus é a palavra de Deus, tanto na boca dele quanto na minha. Isso não é arrogância,
Isso é zelo. Precisamos ter cuidado com aquilo que falamos a partir daquilo que ouvimos, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus, tanto na boca dele quanto na minha. Ezequiel 37:4 diz assim: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse, fala comigo, então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano. Irmão, o versículo 4 fala só a respeito do que ouvimos e do que falamos. O profeta ouve de Deus, fala o que ouviu. Diga, filho do homem, diga a esses ossos secos. E aí o profeta se vira para um vale de ossos secos e diz: vale de ossos secos, ouçam o que diz a voz do Senhor. Por que muitas mulheres não ganham seus maridos através do testemunho? Porque ao invés de dizerem o que Deus diz a respeito deles, querem dizer o que elas sentem sobre eles. Por que muitas vezes a gente fere pessoas? Como líder, várias vezes eu preciso lidar com esse desafio, porque muitas vezes, ao invés de liberarmos o destino a partir daquilo que Deus diz sobre eles, falamos aquilo que sentimos sobre eles. Por que muitas vezes a gente amaldiçoa aquilo que Deus nos confiou sem perceber? Reclamamos da empresa que um dia oramos para ter, reclamamos de filhos que um dia oramos para gerar, reclamamos de casamentos que um dia oramos para vivenciar. Por quê? Porque quando a gente para de falar o que Deus fala, a gente começa a falar o que a gente sente. E é isso que tem roubado de muita gente o sobrenatural de Deus. Porque sentimento passa, mas as palavras de Deus não passarão, diz o Senhor. Falamos aquilo que não queríamos viver. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. A dinâmica que Deus estabeleceu a partir do poder da palavra da fé não é para falarmos o que não queremos viver, é para falarmos o que queremos viver. A Bíblia não diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia escuridão. Então Deus disse: uau, que lugar escuro, e bum, ficou mais escuro. Não. A Bíblia diz que Deus viu escuridão, mas profetizou luz. Ele viu um lugar sem forma e vazio e profetizou o que ele queria ver. Qual é o poder da palavra da fé? Não é para falarmos o que estamos sentindo, é para falarmos o que Deus está falando. Você está comigo? Então a gente vai chegar na empresa na segunda-feira e você não vai falar: cara, eu não aguento mais. Não, você vai falar assim: Senhor, eu creio que ainda essa semana o Senhor vai me surpreender com milagres, sinais e maravilhas. Pai, eu creio que aquilo que o Senhor disse a respeito desse negócio vai se cumprir. Abra as comportas dos céus, libera sobre a minha casa bênçãos sem medidas, de tal maneira que os meus celeiros não comportarão. É o que a gente está vendo na igreja. Eu acredito que não existe uma igreja pequena, existe uma visão pequena de igreja. Eu sei o que Deus me disse, eu sei o que Deus me mostrou. Eu preciso falar aquilo que eu estou vendo, eu preciso falar aquilo que eu estou ouvindo. Alguns dizem: pastor, você não acha que já está bom? Eu preciso comunicar aquilo que eu ouvi de Deus. Nem começou. Sim, temos desafios, muitos. A gente precisa melhorar no discipulado, a gente precisa melhorar no kids, a gente precisa melhorar na logística, a gente precisa melhorar no parque, a gente precisa... Irmão, mas tudo isso faz parte daquilo que Deus está fazendo. Porque se Deus está mostrando isso para você, é porque Ele espera que você faça parte da solução daquilo que está vendo. Deus está chamando a gente para construir a igreja que a gente sonha. Mas eu vi essa igreja, eu estive lá, eu preguei nesse púlpito. Eu sei como ela é gloriosa, ela é saudável, ela é cheia de homens e mulheres de Deus apaixonados pela palavra de Deus. Ela é cheia de caçadores de Deus, aqueles que são famintos por avivamento. Ela tem homens de Deus que são empresários grandes na nação e que entenderam que a maior riqueza é patrocinar um projeto de Deus do que acertar num novo negócio. Irmão, ela é cheia de
de intercessores, que alguns são anônimos, desconhecidos, mas não fazem porque são vistos, fazem porque sabem que foram chamados para fazer. Essa igreja ela é gloriosa, ela tem uma geração de crianças que carregam uma carga profética, ela tem uma geração de jovens e adolescentes cheias da vida de Deus. Ela flui nos louvores, ela ama a palavra, ela flui nos dons, ela crê em milagres, ela não se contenta com aquilo que viveu na estação passada, ela sabe, o Deus que fez no passado vai fazer de novo. Ela sabe que existe mais e ela quer mais. Eu já estive lá, eu já preguei lá, eu congreguei lá, irmão. O lugar que Deus está nos chamando é maior e mais glorioso e mais poderoso e mais incrível e mais saudável, mais denso e mais vivo do que tudo que já vivemos, pedimos, pensamos. Então eu não posso falar da igreja de hoje a partir do que eu sinto, eu preciso falar da igreja de hoje a partir do que eu ouvi. Você está comigo? Precisamos profetizar o futuro. Precisamos trazer à existência as coisas que não são como se já fossem. Precisamos tratar as coisas que não são como se já fossem. É a prova das coisas que não se veem. Uma firme convicção. Eu lembro quando questionaram a importância da homologação de um L ponto, e eu falei, a gente vai precisar ter mais de um. Já chegamos nesse lugar e nem começou. Eu lembro quando a gente pegou um prédio do Kids e a gente falou, cara, tem que ser o prédio inteiro pro Kids. Pastor, não precisa de tanto, um andar inteiro não dá mais vazão. Já começou, vamos, alguém comigo aqui? Eu quero que você pegue isso para a sua vida prática, para a tua família, para o teu casamento, para a tua história, para a tua jornada. Para de falar o que você sente, fale aquilo que Deus está falando. Os nossos sentimentos são momentâneos. Se fôssemos ouvir Daniel no dia mau, talvez ele diria algo diferente do que ele disse no dia do livramento, da restauração. Se fôssemos ouvir alguns dos heróis da fé no dia do deserto, talvez o que eles diriam é diferente do que eles disseram no dia seguinte. Irmão, a palavra de Deus diz, o nosso choro pode durar uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. Você concorda que as nossas falas no dia do nosso choro são diferentes da nossa fala no dia do nosso milagre? Então fale como alguém que vive milagre, mesmo enquanto o milagre ainda não está acontecendo. Caminhe como tal, se porte como tal. A Bíblia diz, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Feche teus olhos. Bom, você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.